Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 294 e vamos seguir a partir de Jeremias capítulo 37, que diz o seguinte: Jeremias na prisão. Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, foi designado rei por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele reinou em lugar de Joaquim, filho de Joaquim. Nem ele, nem seus servos, nem o povo da terra deram atenção às palavras que o Senhor tinha falado por meio do profeta Jeremias. O rei Zedequias, porém, mandou Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Zofonias, filho de Maséias, ao profeta Jeremias com esta mensagem: Ore ao Senhor, o nosso Deus, em nosso favor. Naquela época, Jeremias estava livre para circular no meio do povo, pois ainda não tinha sido preso. Enquanto isso, o exército do faraó tinha saído do Egito. Quando os babilônios que cercavam Jerusalém ouviram isso, levantaram o cerco. A palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao rei de Judá que os mandou para consultar-me. O exército do faraó, que saiu para ajudar vocês, retornará à sua própria terra, ao Egito. Os babilônios voltarão e atacarão esta cidade. Eles a conquistarão e a destruirão a fogo. Assim diz o Senhor: não se enganem, dizendo: os babilônios certamente irão embora, porque eles não irão. Ainda que vocês derrotassem todo o exército babilônio que está atacando vocês, e deles restassem apenas homens feridos nas suas tendas, eles se levantariam e incendiariam esta cidade. Depois que o exército babilônio se retirou de Jerusalém por causa do exército do faraó, Jeremias saiu da cidade para ir ao território de Benjamim, a fim de tomar posse da propriedade que tinha no meio do povo daquele lugar. Quando, porém, ele chegou à porta de Benjamim, o capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Ananias, prendeu o profeta Jeremias e disse: Você está desertando para o lado dos babilônios. Isso não é verdade, disse Jeremias. Não estou passando para o lado dos babilônios. Gerias, porém, não quis ouvi-lo, e, prendendo Jeremias, o levou aos líderes. Eles ficaram furiosos com Jeremias, espancaram-no e o prenderam na casa do secretário Jonatas, a qual tinham transformado em prisão. Jeremias foi posto em uma cela subterrânea da prisão, onde ficou por muito tempo. Então o rei mandou buscá-lo e Jeremias foi trazido ao palácio. Secretamente o rei lhe perguntou: há alguma palavra da parte do Senhor? Ah, respondeu Jeremias: tu serás entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então Jeremias disse ao rei Zedequias: que crime cometi contra ti, ou contra os teus servos, ou contra este povo, para que me mandasses para a prisão? Onde estão os teus profetas que profetizaram: o rei da Babilônia não atacará vocês, nem a esta terra? Mas agora, ó rei, meu senhor, escuta-me por favor, permite-me apresentar a minha súplica. Não me mandes de volta à casa de Jonatas, o secretário, para que eu não morra ali. Então o rei Zedequias deu ordens para que Jeremias fosse colocado no pátio da guarda e que diariamente recebesse pão da rua dos padeiros, enquanto houvesse pão na cidade. Assim Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Jeremias capítulo 38. Jeremias é jogado em uma cisterna. Então Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Bazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram que Jeremias estava dizendo a todo o povo: Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste, mas aquele que se render aos babilônios viverá. Escapará com vida e sobreviverá. Assim diz o Senhor: esta cidade com certeza será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei: Este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nessa cidade, bem como todo o povo com as palavras que está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu: Ele está nas tuas mãos. O rei não pode opor-se a vocês. Assim, pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas da cisterna. Não havia água nela, mas somente lama, e Jeremias atolou na lama. No entanto, Ebed-Meleque, o cuxita, oficial do palácio real,
ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado à porta de Benjamim, e Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: Ó rei, meu senhor, esses homens cometeram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram em uma cisterna para que morra de fome, pois já não há pão na cidade. Então, o rei ordenou a Ebed-Meleque, o cuxita: Leve com você 30 homens, sob as suas ordens, e retire o profeta Jeremias da cisterna, antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o cuxita, disse a Jeremias: Põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofada para as cordas. Jeremias assim o fez. Então, com as cordas, o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Jeremias é interrogado novamente. Então, o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias e o encontrou na terceira entrada do templo do Senhor. Quero perguntar algo a você, disse o rei. Não me esconda nada. Jeremias disse a Zedequias: Se eu der uma resposta, não me matarás? Mesmo que eu te aconselhasse, não me escutarias. O rei Zedequias, porém, fez este juramento secreto a Jeremias: Tão certo como vive o Senhor, de quem recebemos a vida, eu não o matarei nem o entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar a sua vida. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Se você se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, a sua vida será poupada e esta cidade não será incendiada. Você e sua família viverão. Mas, se você não se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios, e eles a incendiarão. Nem mesmo você escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: Tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles, e eles me maltratarão. Eles não te entregarão, Jeremias respondeu. Obedece ao Senhor, fazendo o que eu digo, para que tudo corra bem a ti e a tua vida seja poupada. Se, porém, não quiseres render-te, foi isto que o Senhor me revelou. Todas as mulheres deixadas no palácio real de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia. Elas dirão a você: Aqueles teus amigos de confiança te enganaram e prevaleceram sobre ti. Os teus pés estão atolados na lama. Os teus amigos te abandonaram. Todas as tuas mulheres e os teus filhos serão levados aos babilônios. Tu mesmo não escaparás das mãos deles, mas serás capturado pelo rei da Babilônia, e esta cidade será incendiada. Então Zedequias disse a Jeremias: Se alguém souber dessa conversa, você morrerá. Se os líderes ouvirem que eu conversei com você e vierem dizer: Conte-nos o que você disse ao rei e o que o rei falou a você, não esconda nada de nós e nós não o mataremos, diga a eles: Fui suplicar ao rei que não me mandasse de volta à casa de Jonatas para morrer ali. Quando os líderes vieram interrogar Jeremias, ele lhes disse tudo o que o rei tinha ordenado que dissesse. Então, eles não lhe perguntaram mais nada, pois ninguém tinha ouvido a conversa com o rei. Jeremias permaneceu no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi conquistada. A queda de Jerusalém. Foi assim que Jerusalém foi tomada. 1 Timóteo capítulo 6. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar os seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem tratá-los com desrespeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servir-lhes ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e encoraje essas coisas. O amor ao dinheiro. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Tal pessoa mostra um interesse doentio por controvérsias e discussões inúteis, que resultam em inveja, desavença, calúnias, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro.
De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Recomendação de Paulo a Timóteo. Você, porém, homem de Deus, fuge de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a humildade. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que é tudo da vida, e de Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão, eu recomendo que guarde este mandamento imaculado, irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Ordene aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes nem ponham a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê generosamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles entesourarão para si mesmos um bom fundamento para a era por vir, de modo que se envolvam com o que diz respeito à verdadeira vida. Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Evite conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando-o, alguns se desviaram da fé. A graça seja com vocês. Salmo 89, versículos 38 ao 52. Tu, porém, o rejeitaste, recusaste-o, e te enfureceste com o teu ungido. Revogaste a aliança com o teu servo e desonraste a sua coroa, lançando-a ao chão. Derrubaste todos os seus muros e reduziste a ruínas as suas fortalezas. Todos os que passam o saqueiam, tornou-se objeto de zombaria para os seus vizinhos. Tu exaltaste a mão direita dos seus adversários e encheste de alegria todos os seus inimigos. Tiraste o fio da tua espada e não apoiaste na batalha. Deste fim ao seu esplendor e atiraste ao chão o seu trono. Encurtaste os dias da sua juventude, com um manto de vergonha o cobriste. Até quando, Senhor? Para sempre te esconderás? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te de como é passageira a minha vida. Terás criado em vão toda a humanidade? Acaso alguém pode viver sem jamais morrer, ou livrar-se das garras da morte? Ó Senhor, onde estão os teus atos de amor leal passados, que com fidelidade juraste a Davi? Lembra-te, Senhor, das afrontas que o teu servo tem sofrido, das zombarias que no íntimo tenho suportado de todos os povos, das zombarias dos teus inimigos, Senhor, com que afrontam a cada passo o teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Provérbios capítulo 25, versículo 28. Como a cidade com muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.